Vamos lá? Eu fui num aniversário uma vez, e a esposa do rapaz era aqui da igreja, né, dessa família. Família muito bacana. Aí, acho que a filha estava fazendo aniversário e me chamaram lá para estar orando. A família do marido dela e ele também, ninguém era crente. Ninguém. Pelo contrário, além de não ser crente, eles eram ateus. E na hora que eu cheguei, a Sueli me apresentou: esse aqui é o pastor da minha igreja. E um deles falou assim: vamos abrir uma igreja? Eu vou ser o tesoureiro. Na frente de todo mundo. E aí? O que você responde? Eu respondi para ele: você sabe o que é ser tesoureiro de igreja? E você sabe o que é uma igreja? A hora que você entender o que é uma igreja e o que um tesoureiro faz, a gente abre. Houve um grupo que saiu há muito tempo daqui e abriu uma igreja. Compraram cadeiras, ar-condicionado, montaram as classes de criança, tinha pastor. Mas ela não conseguiu se manter. A maior parte dessas pessoas saíram até que alguém assumiu essa igreja e hoje toca. Por quê? Será que igreja é só prédio? Música, canta, prega, dá aula no domingo? O que vocês pensam de igreja? A gente vai abrir uma igreja, ok? Como vai ser essa igreja? O que vocês acham? Como que as pessoas devem se comportar? Vamos lá? Vamos começar por aí? Vamos fazer as nossas doutrinas. Quais serão as nossas doutrinas nessa igreja que a gente vai abrir? Para ser membro da nossa igreja, a pessoa tem que fazer o quê? Qual é o critério para essa pessoa se tornar membro da nossa igreja? Frequentar a classe de novos membros. O que ela vai aprender nessa classe de novos membros? O que a gente vai ensinar? Então, o que é a igreja? Quais são os princípios? Está piorando ou não? Oi? Sempre piora. O que nós vamos ensinar para essas pessoas? Você vai vir para essa igreja ensina isso e crê isso. De onde a gente vai tirar isso? Então, mas o que a gente vai tirar da Bíblia? Vocês já viram isso? Se vocês entrarem no site da IBMJ, quer ver? Não sei se você consegue, Silas, entrar no site da IBMJ e pegar, ou então entra aí no Google, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então hoje, as igrejas batistas, ela tem uma declaração doutrinária. Tudo que nós cremos está lá. Sabia disso? Isso está no nosso site. Quando eu vou para uma igreja, eu tenho que saber o que essa igreja me ensina. O que ela crê? Por exemplo,
Eu quero chegar nessa igreja e eu gostaria que fosse uma igreja em que todas as pessoas que estivessem aqui falassem línguas. Ok? Está errado? Oi? Não, vê só, ela vai vir para cá. Ela viu que ninguém fala em línguas aqui na hora do culto. E aí? Ela tem que ir numa igreja que todo mundo fala em línguas. Ela vem aqui e ela, olha aí, tá vendo? É isso aqui, ó. Tá? A gente está com problema naquela TV lá. Tá vendo? Todas as nossas doutrinas está aqui, ó. Vai subindo. Isso. Ó, o que a gente crê da Bíblia? Sobe, pode subir. Ó, vocês vão ver que ali está a nossa base bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro tal, né, da revelação que Deus fez de si aos homens. Então, é o item 1. O item 1, como que a gente se baseia naquela declaração nossa? Está lá. Entenderam? Tudo que nós cremos está aqui. Pode subir. Deus. O que nós cremos sobre Deus? O que nós cremos sobre Deus Pai? Pode subir. Deus Filho. Pode ir. Deus Espírito Santo. O homem. Pecado. Vocês estão vendo? Quem já tinha visto isso? Então vocês faltaram da escola dominical. Tá? Então tudo que nós cremos está aqui. Quantos anos tem esse documento? 400 anos. Tem 400 anos esse documento. Houve alguns ajustes, mas nós temos esse documento há 400 anos. Tudo que nós cremos sobre salvação, pecado, olha lá, eleição, reino de Deus, o que é a igreja para nós, pode subir. Batismo e ceia do Senhor, vocês estão vendo? Volta só um pouquinho. Batismo e ceia do Senhor, vocês viram Santa Ceia? Está Santa Ceia? A nossa doutrina fala em ceia do Senhor. Ah, mas se eu falar Santa Ceia, não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada com você, tá bom? Fica tranquilo. Mas esse é o que nós cremos, pode subir. Dia do Senhor, qual é o dia? Ministério da Palavra. Vocês acham que é fácil fazer um negócio desse? Não. Entender a seriedade disso. Então, nós temos que nos basear aqui. Isso é Bíblia? Isso é Bíblia? Não, não é Bíblia. Bíblia é o que você tem. A Bíblia é maior que isso. Sim, mas isso foi tirado da Bíblia. Nós tiramos. A Bíblia é maior. A Bíblia é o livro máximo. Não é essa declaração. E o que nós fazemos dessa declaração? A gente faz dessa declaração estar mais próxima do quê? Da palavra de Deus. Mais próxima da palavra de Deus. O que falta nessa declaração? O que essa declaração não vai dizer? O que ela não vai trazer para a gente? Nós batistas. O que nós não temos? Uso e... O que são usos e costumes? O que são usos e costumes? A gente tem usos e costumes aqui ou não? Vem de bermuda e regata e tenta cantar aqui em cima. Oi? Tenta vir cantar de bermuda e gravata aqui no louvor.
Ou a bermuda e gravata. Consegue? Consegue ou não? Então a gente tem uso e costume. Oi? Não sei. Eu faço de conta que eu não vejo. Pode, a igreja está aberta, a igreja está aberta. E aí, pode ou não pode? A gente tem usos e costumes ou não temos? Ou aqui vale tudo? Como dizia todo mundo assim, é melhor estar na igreja batista do que no mundo, né? Não falava assim no passado para a gente? Falava assim para a gente. Que aqui vale tudo aqui. Quando a gente vai nos acampamentos que tem piscina, vocês recebem uma cartinha? Principalmente as irmãs, tem algumas irmãs que a gente manda cartinhas para as irmãs, de forma geral, não para umas irmãs. A gente recomenda, olha, por favor, pensa na roupa que você vai usar, seja moderado, vai com uma peça, né, um maiô. Não usa calça leg em nome de Jesus, não usa isso na igreja. É um negócio que eu não gosto, mas veio, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Mas a gente tem uso e costume. Tem ou não tem? Quer ver uma coisa? Crente pode jogar baralho? Se não for para apostar, vale. Você tem cara que joga assim. Você faz um 21 e um pôquer, não faz ou não? Crente pode ou não pode jogar baralho? Eu agora, valendo dinheiro. Não, a senhora joga. A senhora... Aonde? Na Argos. E a senhora joga. Bonito. E conta aqui para todo mundo. Gente, eu apanhei muito na vida. Eu apanhei, eu não podia jogar. Porque sempre me ensinaram que baralho, as cartas, era o demônio. Era o capeta aquilo. Aí quando você vê aquele rei, você vê aquelas figuras, falava que aquela era tudo figura do demônio. Eu gosto muito de jogar o tripex lá. Paciência. Eu não tô, aquilo é brincadeira. Aquilo não é jogo. Tá? Mas aí eu mudo as figuras, eu ponho outros desenhos, só para não ficar aquele desenho. Para, porque a senhora também está jogando. Aí eu agora vem a turma do jogo aqui. A turma agora que joga, agora está defendendo o jogo. É isso aqui, a gente pega tudo que está de errado nessa igreja, a gente descobre no domingo de manhã. E o pior que está vindo, eu achei que eram as crianças que erravam nessa igreja. É tudo terceira idade que está errando aqui nessa igreja. Então, quando eu passo, se eu for no acampamento e eu vejo um jogo de baralho, eu já mando arrancar. Eu não aguento aqui. Não aguento aqui. Quer ver uma coisa? Eu participei de uma assembleia que um irmão foi excluído porque estava jogando sinuca no bar. Aqueles com taco. Você sabe de quem que eu era secretário? Do pastor Tito. E o Titão, toda a assembleia excluía 4, 5 de uma vez. Não tinha dó. E aí até hoje, lá no acampamento tem, mas vocês nunca vão me ver lá. Consigo. É cultural. Lógico que a gente está fazendo de diversão, estou brincando, né? Mas a gente tem que ter um outro lado também. Eu tenho pessoas aqui na igreja que foram resgatadas do mundo do pôquer.
que numa noite perderam R$1 milhão. Numa noite. A gente pode beber? Pode ou não pode? Socialmente, o que é socialmente? A senhora está se entregando demais hoje de manhã. Me fala o que é socialmente. O que é socialmente? Então, mas quanto que é socialmente? Quanto que é? Não, eu não sei, o que é pouco para a senhora? Pouco para a senhora, o que é meia dúzia? Uma lata. Uma latinha na reunião inteira, pode? Uma lata. Na noite toda, ou a tarde inteira. Uma latinha, ok. Isso é social? Para a senhora, social é isso. Não, a senhora também não aceita. Se for a noite toda, quantas? 2, 3. Nunca ficou à noite. Nunca. A doutrina da senhora, a senhora tem uma doutrina. Pelos pais também. É bom entender. É que eu não entendo essas coisas. Eu sou muito novo. Namar na congregação pode. Não, que isso? Então a senhora foi na congregação errada. Porque o nome é Congregação Cristã do Barril. Desculpa. Eles não são pentecostal, eles são pentechopal. Então é isso. Então tem alguns que são pentechopal. Fala, o senhor também vai se entregar agora. Vai, fala. Todas as coisas são lícitas. Então, mas quantas me convém? 3, 4. Nenhuma, nada. Nem refrigerante. Bonito, hein? O senhor acha que o senhor está certo? Tem um meio mundo aqui falando mal do senhor aí, ó. Tem meio mundo falando. Que isso? E o que eles falam para o senhor assim, quando tem festa? Bebe um pouquinho. Fala. Só suco. E aí não te perturbam? Respeito, senhor. Então, eu não sei. Vamos lá, vamos ouvir o cara que trabalha na Ambev. O cara que produz. Trabalha na Ambev, gente, isso aqui. Você concorda com esse povo tudo aqui que não deve beber, não? Não, sim, né? É a doutrina, eu não bebo. Sim, mas eu não tomo. Na festa tem tudo lá, comemoração, tem cerveja, mas eu não bebo. Sim, o meu irmão, ele tem problema com bebida. Ele já foi, acho que até minha mãe está aqui também, né? Já foi internado 3 vezes por causa de bebida, de drogas, tudo. E isso, né, afetou bastante a família, né? Então, a nossa família destruiu bastante por causa disso. Ele começou socialmente. Oi, desculpa. Ele começou socialmente. Sim. Foi aquela latinha que a senhora deu para ele. Hoje não. Tá azedo. Tô azedo. Mas a Bíblia fala que é para beber? Isso, você acha? Quer ver, Silas? Acha todos os versículos que falam de bebida, de bêbado na Bíblia. Não vai ter? Você acha? Põe lá no Google lá. O que a Bíblia fala de bebida alcoólica? Provérbios e Eclesiastes falam muito sobre isso. Sobre o sábio, sobre o sóbrio,
e sobre o ébrio. Controle. Controle. O dia que eu chegar aqui na frente e falar, irmãos, eu não vejo nenhum problema na bebida, desde que você beba socialmente. O que é socialmente? Socialmente, para um é uma lata. Tudo isso são versículos que falam sobre bebida. Não estejais, sobe só um pouquinho. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilhão caem em pobreza, e sonolência cobrirá de trapos os homens. Gente, vocês não têm noção de quantos textos tem na Bíblia sobre isso. Bebiam vinho, e daí? O que era o vinho no Antigo Testamento? Não, é a base da alimentação. Mas havia recomendação. Havia recomendação. Para não se embriagar, para não exceder. Se você vai em Portugal, se você vai na Espanha, se você vai na Argentina, todos eles vão te convidar para tomar um copo de vinho. A gente está dizendo que é o seguinte, olha, o texto que eu vejo que não deve beber, Silas, acha para mim um versículo que se chama a justiça dos publicanos e dos fariseus. A gente tem que exceder a justiça dos publicanos e fariseus. Esse texto resolve tudo. Para mim, é o texto que resolve. Oi? O que foi? Você quer beber? É isso? Isso. Alexa. Boa. Você ia falar? Tem, os irmãos têm, mas assim, eu lembro que num dos retiros de família, era uma família que estava chegando na igreja, inclusive ele até partiu já para a glória, o Joaquim, e eles estavam indo a primeira vez, e aí no intervalo ali das palestras, no momento de lazer, eu estava me direcionando à piscina, e ele me chamou, pastor, eu peguei esse coco para o senhor, bebe o coco. Peguei esse coco aqui, né? E aí ele me deu. E na hora que eu tomei um gole daquele coco, era vodka. E aí todo mundo olhou para mim. Eu saí dali de perto, fui até um lavatório e cuspi. Voltei para ele e disse, obrigado. E saí de perto. Ele nunca mais bebeu. Cinco 20. Quando? Lucas? Mateus 5:20. Mateus 5:20, tá? O que são os escribas e os fariseus? Qual é o princípio do AA? Qual é o princípio do AA? Quem aqui já frequentou o AA? Você sabe qual é o princípio do AA? Sabe não?
não tome o primeiro gole. Qual é o princípio do A? Não tome o primeiro gole. Eu quero que uma mãe fale isso. Bom dia. O que o senhor quer que eu fale? Bom dia, igreja. Meu filho começou com 14 anos dentro da escola. E até hoje ele tem 62 anos, 48 anos faz que ele bebe. Todos os dias. Então, quando eu vejo alguma coisa de gente falar socialmente, eu fico muito triste. Porque isso é muito triste. Uma mãe vê um filho bêbado e uma pessoa falar que bebe socialmente. Isso é uma mentira, não existe isso. Quem bebe, bebe. Não serviu. Não serviu. Essa é a experiência da senhora, ok? A gente está falando sobre doutrinas aqui dentro. Como que a gente vai estabelecer isso? Vocês estão vendo o meu papel aqui? É fácil. É fácil, gente. A gente dizer para as pessoas sobre a conduta delas. Você perdeu. Mas hoje é tudo social, é tudo. Gente, é muito difícil. A gente vai numa reunião de crente, normal. Como que é? A gente tem a rede social. As redes sociais hoje, ela evidencia a nossa vida como cristão. E eu já contemplei numa igreja que eu frequentava, que a mãe, ela estava vendo o Instagram e uma pessoa que era filha do pastor estava bebendo. E aí a menina falou, nossa mãe, mas pode beber crente? A criança tinha 7 anos. Então assim, imagina como que a mãe teve que explicar que a filha que frequentava a igreja, participava, estava bebendo. E a gente tem uma banda de rock, a gente toca dentro dos bares. Nós tocamos dentro de bar onde está todo mundo bebendo. Os donos oferecem bebidas para a gente, mas nenhum dos integrantes e nem quem está acompanhando pega um copo de cerveja, um copo de nada. A gente está lá para um propósito. Nós cantamos músicas em inglês que falam que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro do bar, as pessoas elas têm que aceitar, a gente está lá. Nós não pregamos nada, mas o nosso testemunho ali tem que ser evidenciado por todo mundo que está ali. Então, senão não faz sentido. Ou a gente dá o exemplo, ou... Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Assim, o que eu falo é sobre exceder a nossa justiça, o nosso comportamento. Tá? Tem que ir além disso. A senhora está bebendo? É isso que a senhora quer falar aqui com a gente? Não. Não, eu queria dizer que lá em casa nós temos os dois extremos. Um dos meus irmãos é pastor e o outro é alcoólatra. Criados dentro da igreja. E aí? Vale a pena ou não vale a pena? Na minha outra reencarnação, desculpa. Vocês estão vendo hoje a dificuldade de você ser pastor? Hoje, na nossa época, casava com quantos anos? Com quantos anos casava? Quem casou aqui com menos de 20 anos? Menos de 24. Isso. Passou disso é tiozão. Na nossa época era tiozão. Era ou não era?
Até hoje. Então, a gente tem aqueles 3 versículos bíblicos sobre casamento. Primeiro até os 18 anos, quando você está até 18 anos, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. De 18 até 25 anos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Depois dos 25 anos, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, Sheilinha, o teu versículo é esse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É isso? É bíblico, amor. Quem hoje acredita que um casal de namorados, com seus 30 anos, só namora? Eles viajam. Eles foram viajar junto. Eles foram para a praia, ficaram 3 dias. Alugaram 2 quartos. Olha, o senhor está falando mal da vida dos outros. Como é que o senhor sabe que eles só usaram um? Não entendi, pastor. Eu não entendi o que o senhor falou. Como é que o senhor sabe que eles só usaram um? Na realidade, hoje, né? Não na nossa época, né, pastor? Nós somos mais a época mais tradicional, mais coisa. Então, eu me casei virgem, né? A minha esposa também era. Então, nós tivemos um relacionamento muito bom, mas teve um dia que chegou ao fim. Mas eu acho que é assim. Eu tenho um filho que ele falou que o test drive dele durou 15 anos. E eu, de tanto falar para ele, você precisa se casar, precisa receber na justiça e a bênção de Deus. Ele falou, a hora que der eu faço. Então fazem 2 anos que ele casou. Eu pedi a ele licença para trazer um pastor para abençoar. Mas infelizmente eles são céticos. Eles não acreditam em Deus, né? E gosto muito do meu filho, ele gosta muito de mim, meus 2 netos também são muito meus amigos. Mas ontem mesmo, quando a gente estava voltando, e eu citei, né, que tinha um encontro de crianças aqui, que não era pregação, não era nada. Daí a minha netinha falou, eu quero ir, vovô. Daí ele chegou, virou para mim, ainda não é a hora, pai. É isso. Porque ele se converteu já com uma certa idade, né, com 30 anos, e aí os filhos já estavam todos criados. Mas e aí, o que a gente faz? Não vamos fazer o casamento, põe para fora da igreja. Faz de conta que você não sabe. Eu preciso de ajuda dos meus universitários. O que a gente faz? O que a gente faz, Cristina? Entrega a causa na mão de Deus, pastor. Se eles fizerem algo errado diante do pastor, o pastor tem que falar. Mas se é escondido, deixa que Deus que resolva. Mas não é escondido, a gente sabe. Mas mesmo assim é Deus que é o juiz, né? Então, Aí deixa para Deus. deixa para Deus. Tudo deixa para Deus. Pastor, a minha filha, quando eu vou comentar, as 2 filhas, né? Quando eu vou comentar algo ou falar alguma coisa de Deus, elas falam exatamente isso. Tudo é Deus para a senhora? Falo, tudo é Deus. Para mim tem que ser. Então, não me vem, né? No caso, não me vem perguntar nada, eu falo para elas, né? Porque para mim tudo eu vou falar diante de Deus. Eu acho interessante a filha dela, a mais velha, né? Foi criada e hoje uma série de dificuldades que ela passou, mas ela tem um respeito muito grande por mim, né? Quando ela trabalhava no correio, e não sei se ainda está lá, não está mais, né? Mas sempre tiveram um grande respeito.
O que a gente vai fazer, gente? Outra coisa. Nós estamos tendo hoje uma série de eventos. É Lollapalooza, é Rock in Rio, é tal, é tanta coisa. A gente permite ou não os nossos filhos irem em shows? Eu lembro que quando eu fui ser pastor em Guaíra, tinha a Expo Agro. A Expo Agro era a festa do ano em Guaíra, que Guaíra era uma das cidades mais produtoras de grãos do Brasil. E quando eu cheguei lá, os jovens da igreja eram excluídos se eles fossem na Expo Agro em algum show. Hoje a gente tem festa da uva, tem essas coisas todas aí. Vocês já foram em algum show da festa da uva aqui, alguém? A senhora já foi. Bonito, né? Muito bonita, senhora. Tá vendo como a gente descobre as coisas? A senhora assistiu o show de quem? Milionário José Rico. Mas quem se converteu, o milionário ou o Zé Rico? Nenhum dos dois se converteram, mas você foi lá para orar por eles. Não, milionário, Zé Rico, tudo bem? Pode ir? Não. Tem algum problema com eles? Não. É raiz. Quem que é a raiz? Zé Rico, quem mais? Tião Carreiro, Pardinho, não sei o que lá. Aí o problema não é você não ir. O problema não é você falar para o teu filho não ir. O problema é o irmão da igreja que deixa o filho dele ir. Isso, mas tudo bem, autoridade, legal. Só que é um problema das famílias agora. A gente criou um problema nas famílias. Porque tem pai que não vê nenhum problema. Mas tudo bem, mas aí que tá, olha só, olha o que virou. Virou isso aí. É? Então, mas é que tá, tem pai que não, tem pai que sim. Aí eles se conversam aqui dentro. Aí sobra para quem ter que resolver isso? Aí tem pai que permite tatuar, tem pai que não permite tatuar. Não sei, linda, a Bíblia não fala isso. Não fala isso. Volta a minha aula lá, o Silas. Aula 2 lá. Alexa, volta. Você acha que a Alexa resolve isso aí? Esse problema nosso? Não, né? Não. E aí? O que a gente vai fazer?
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje a gente tem mais um problema. A questão dos direitos. 21 anos, eu tenho direito. O que você acha? Você pode entrar no quarto do teu filho sem pedir? Pode? Pode ou não pode? Como é que se chama isso? Invasão de privacidade ou não? É a tua casa. Você pode pedir para ver o computador dele, celular dele. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Isso é crime. Eu acho que o filho não tem problema de receber o pai. Então, mas é que tá. Você sabe que eu estou atendendo alguns pais que o relacionamento era tão bom, tão lindo. O filho tão obediente, o filho não saía de casa. O filho só ficava no quarto assistindo, só usando as redes. Lindo. Não, mas eu olhava para o filho tinha um comportamento maravilhoso. Filho extremamente obediente. O filho respondia tudo aquilo que há. Não, mas ele é perfeito, ele tem as notas, ok? Tá que eu vi lá. Tem as notas maravilhosas, ele é super educado, ele é muito correto, ele vai à igreja. Pai e mãe, é. Então, o que eu queria pensar com vocês? A gente está construindo. Eu podia já chegar aqui para vocês e falar, olha gente, é isso, isso, isso e isso. Ok? Mas eu quero construir. Uma coisa que eu sempre faço aqui, tá? Em relação a condutas, pai e mãe. Então, a primeira coisa que eu pergunto, o que teu pai e tua mãe pensam sobre isso? Por que pai e mãe? Porque lá em Efésios diz honra, que é o primeiro mandamento, para que te vás bem e vivas muito tempo. A gente tem um dos 10 mandamentos que é só para pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento. Agora, quando esse pai e mãe não têm princípios de Deus, não são pessoas de Deus, palavra de Deus. Você vai para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? Então, tem coisas lá em casa que a gente só resolve na Bíblia. Só na Bíblia. Senta aqui. O que esse texto diz para você? O que você entende sobre isso? Então, a gente está muito difícil, gente. Tá, e aí? Qual o contexto disso? Pelos mortos, não fazer marcas. Havia um contexto nisso. Havia um contexto ritual. Contexto de culto. Se você perguntar hoje, é estética, não é culto. Então são contextos diferentes. Hoje, tatuagem é estética.
Não é cultual. Aí era marcas de culto, de adoração, de deuses. Quando a pessoa fala isso para você, te arrebenta, acabou, e aí? Quando a minha filha mais nova era pequena ainda, estudava numa escolinha no segundo ano, acho, não sei. Ela chegava sempre a dizer que não tinha aula. E às vezes ela ficou sem ir na escola porque não tem aula amanhã. E eu trabalhava. E tudo bem, não vai na escola porque não tem aula. Mas aí começou a ser frequente isso. Mãe, não vai ter aula. E a mãe de uma amiga dela dizia para mim, não, tá tendo aula sim, minha filha foi. Eu fiquei sabendo, né? Aí eu abri a Bíblia para ela, no texto que fala sobre quem é o pai da mentira. Não me lembro o endereço, mas eu abri a Bíblia e falei, sentei com ela, falei, olha, isso. Quem que você quer que seja o seu pai? Deus ou o diabo? Nunca mais ela inventou que não tinha aula. Quando não tinha mesmo. Nunca mais ela inventou. Se posicionar. Então, o que eu penso é o seguinte, gente. A gente sempre tem que buscar a orientação de Deus, conselhos, olhar. Por exemplo, quando meu filho quis ir numa balada, porque ele estava estudando, e todos os amigos dele iam, eu falei, eu vou junto, posso ir? Vou com você. Mas, não, vou sim, pai. Fui e sentei lá com ele. E aí eu mostrei para ele o que ele não ia ver. Eu falei, cara, o que você acha daquele cara ali? Você viu aquele menino como tá louco, cara? O que você acha disso? Agora, vamos lá. Você acha que isso aqui é ambiente para você? A Sofia, ela era muito metralhada no colégio. Porque ela era a menina certinha. E aí um dia ela chegou e tinha um bar que estava abrindo aqui, e as amigas dela foram. E ela falou, pai, eu vou. Eu falei, eu vou com você. Ela, não, comigo você não vai. Não, eu vou com você. Não, comigo você não vai. Pô, pai, todo mundo fala que eu sou certinha na escola. Eu falei, você é. E aí? E era muito bacana a Sofia. A Sofia sempre foi muito seletiva. Diferente do meu filho. A Sofia sempre foi muito seletiva. Ela tem os princípios dela. Ela tem os valores dela. E ela anda com quem tem os princípios dela. Os valores dela. Ela é extremamente assim. Tá? É que casou com um japonês, né? Desculpa, Meilin. Os orientais que estão aqui. Né? Então, casou com alguém, com um oriental. Você ia em balada. Bonito. Aí, mas ela não era crente nessa época. Ou já era? Não, eu ia na igreja católica, já tinha conhecimento da palavra. Eu ia. E aí? Aí falava assim para mim, sempre você não bebe nada, você cuidado com o que te oferecem. Ele ia me buscar. É? E você bebia ou não bebia nas baladas? Por causa do sofrimento que eu vi da minha mãe de perder o pai dela. Agora, vê só, quantas meninas são como a Sheila? É isso que tá. Eu não posso ter você como um padrão. Não posso. Isso se chama Sheila. Exatamente. Então, qual é o padrão que nós temos? A gente não pode, a gente não conhece os nossos filhos. A gente não conhece. Qual é o padrão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se mistura com o mundo ou não se mistura com o mundo? Anda ou não anda? Vai ou não vai? Participa ou não participa? Estava numa festa, então. Sim, o primeiro milagre de Jesus estava numa festa. E acabou o quê? Você está vendo? Quem gosta de beber sempre vai achar algum texto que ajuda ele. Todo cara que gosta de balada vai achar texto. Todo mundo, exatamente, é isso. Então eu vou achar sempre texto que me ajuda. Se eu quisesse me isolar do mundo, eu vivia no monastério. Sim, e aí se você vivesse num monastério, você ia ser santo? Não. Não, por quê? Porque monge não é santo. Se você viver isolado do mundo vai te tornar santo, todos os presidiários seriam o quê no Brasil? Santo. Isola o cara. Põe numa penitenciária. Ele vai virar santo? Entenderam? Então, se você colocar alguém na penitenciária, tá? E outra, por que se chama penitenciária? De onde vem esse termo? De penitência. Para que serve penitência? Redimir, exatamente. Para nós, penitenciária é sinônimo de redenção ou de punição? Punição. Por isso que não dá certo no Brasil. Porque a gente não põe um cara ali para reabilitar. A gente põe um cara ali para punir, para castigar. E quando aquele cara sai dali, alguém dá uma oportunidade para ele? Não, eu não dou. Eu tenho medo. E aí o que a gente está fazendo com esse cara? Fazendo ele voltar para lá, porque ninguém dá emprego para esse cara. Oi, espera só um pouquinho, Sheila, deixa. A gente teve uma experiência agora, pode pegar, com a escola dos meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 7 e um de 5. A mais velha chegou quando ela entrou na escola nova, uma escola católica, que a professora colocou funk na sala de aula, né? Essas músicas de modinha, né, que toca nas festas, em TikTok, essas coisas. E a gente foi conversar com a coordenadora da escola. Nossa, mas ela tem 6 anos e a gente não está criando nossos filhos numa bolha. Mas a gente dentro de casa vê o que assiste, vê o que escuta, aonde vai, não deixa dormir fora de casa, quem vem para a nossa casa. A gente tem todo um filtro, né, na educação das crianças. Como que numa escola, em 4 paredes, que ela não tem para onde ir, ela é obrigada a escutar isso? Bom, a questão se repetiu, esse ano se repetiu de novo. Eles pegam um trechinho de uma música famosa, eles adaptam essa música infantil. Só que se a minha filha for buscar no YouTube essa música, como eu fui fazer e eu fui buscar no Google, a letra é totalmente pornográfica. Totalmente. Os vídeos, né, os videoclipes dessa música são moças seminuas, né, indecente, rebolando. Então, ela não vai ver aquela adaptação que ela viu na escola. Ela vai ver a música no literal, lá no YouTube. Aí eu fui conversar com a coordenadora. A escola é assim. O que a gente, como pais, decidimos? Vamos mudar ela de escola. Nós vamos colocar agora ela numa escola cristã. A gente vai poder isolar ela da sociedade? Não vai. Ela vai viver no mundo com as outras crianças. Mas é todo ano. É carnaval, é festa junina, é Halloween. E todo ano ela chora. Por que eu não participo? Por que eu sou estranha? Por que eu não posso? Eu falei, porque você é diferente, você é separada. Não tem como, se nós termos a luz de Cristo, estar num ambiente que Cristo não estaria. Sim, Sheila, depois a gente fala mais sobre isso, mas vamos pegar aqui. Isso que a gente tem vivido. É isso. Por isso que eu entendo que a igreja tem que se ajudar. Nós temos que nos ajudar. Nós
nós temos, nós precisamos. Então não está muito fácil determinar as coisas. É isso e ponto final. Quando a gente era pequeno era, por que eu tenho que fazer? Porque você tem que fazer. Ok? Né, Enéas? Enéas foi filho de pastor muito tradicional. Por que você tinha que fazer? Eu estou mandando. Eu estou mandando. E assim, hoje nós demos isso aqui para os nossos filhos. Demos. Por mais que a gente olhe, por mais que a gente veja, por mais que a gente... E o que eu entendo é que a gente tem que trabalhar no coração deles para que eles se convertam. Outra coisa, a gente tem que amar o mundo, e esse mundo que compreende somente as pessoas. A gente tem uma mensagem de meio ambiente. A gente tem uma mensagem de cuidado também para os nossos filhos, de respeito pelo público, de respeito pelo privado. A gente tem ensinado os nossos filhos a ter cuidado com a água, com os animais. Então, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós. Que temos as primícias do Espírito, também nós gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção. Qual é a mensagem da igreja também para os dias de hoje? De proteção, de cuidado. A gente tem uma preocupação muito grande quando a gente faz acampamento com os copos descartáveis. Isso é ser crente ou não? Preservar, cuidar. Será que isso a gente tem que ensinar também ou não? Então a gente está montando o nosso estudo bíblico, querido. Não sei se você gosta dessa classe. Mas é o jeito que eu tenho de pensar a Bíblia. Eu penso Bíblia. Eu penso a palavra de Deus. Agora, eu não penso numa palavra de Deus que só vem para a minha mente, só para o meu espírito. Mas eu penso numa palavra de Deus que venha para o dia de hoje, para todos. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, que bom, cara. Eu estou muitas. Se vocês conseguiram sair daqui sem nenhuma dúvida, eu estou assim admirado. Eu tenho muitas. E essas inquietações que tem me feito estudar mais ainda. Tá bom? Mas se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira, manda para mim, tá? Vocês têm lá meu zap, tem o zap da igreja. Poxa, pastor, eu pensei nisso, o que o senhor acha? Estou em dúvida daquilo, o senhor falou aquilo. Porque às vezes a gente não tem esse tempo todo, tá? Manda lá, certo? Vamos orar então. Pai, agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado, em que podemos pensar a igreja, pensar a nossa vida, pensar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Nos traz direção, Senhor. Nós agradecemos por esse tempo. Leva-nos em paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, querido? Um bom dia para vocês. Um bom almoço.